Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula na Comunidade do Investidor. Selic vai a 3,5%. Saiu ontem o resultado da nossa reunião do Copom e ele subiu a taxa da Selic em 0,75 percentuais. Como é que fica a renda fixa? E isso é bom ou ruim? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso na aula de hoje. O primeiro ponto, que é importante a gente contextualizar, a gente precisa entender qual é o cenário atual. Em meio à alta da inflação brasileira, para vocês terem uma ideia, ela já avança aí 6,10% nos últimos 12 meses. Nós não estamos falando então no ano de 2021, estamos falando aí no período de 12 meses acumulados, então ela está aí em 6,10%. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária aqui do nosso país, do Banco Central, ele decidiu nessa quarta-feira, dia 5, ou seja, ontem, elevar a taxa básica de juros, conhecida como Selic, em 0,75 percentuais, ou seja, ela foi agora para 3,50 ao ano. E esse fato já era esperado pelo mercado. Então, esse é o primeiro ponto importante. Isso já estava precificado, isso já estava sendo absorvido, porque o Copom divulgou um resultado que já estava esperado, aguardado, já era a expectativa do mercado financeiro, ok? Bom, esse foi o segundo aumento consecutivo e da mesma magnitude da elevação que aconteceu no último mês de março. E o processo, gente, não deve se encerrar agora. O Banco Central já sinalizou uma nova alta da Selic na mesma magnitude, ou seja, mais 0,75 pontos percentuais na sua próxima reunião, que vai acontecer em junho. Então, é importante que a gente tenha conhecimento dos detalhes, já entenda um pouco como está o cenário, porque não há necessidade, não há motivos para que a gente tenha sustos com a alta taxa. Nós não podemos nos esquecer que o mundo, e principalmente o nosso país, que tem um quadro político e econômico bastante desafiador, e é um país emergente, ele tem sofrido, ainda sofre gravemente as consequências de uma pandemia mundial. Então, com todas essas medidas que os bancos centrais do mundo todo e também do nosso país tomaram para concessão de crédito e uma série de medidas de sobrevivência mesmo nesse período, é claro que a conta chega e existe uma alta de inflação e a taxa Selic, como nós aprendemos lá atrás, no início, nas nossas primeiras aulas da comunidade do investidor, ela é um mecanismo utilizado para que a gente tenha um controle da inflação, para que a gente consiga mantê-la dentro das metas que o governo determinou. Então, em função de tudo isso que vivemos, já era esperada essa alta, não só essa que aconteceu ontem, mas como o Banco Central também já sinaliza uma nova alta da Selic, também da mesma proporção, 0,75 para o próximo mês de junho. Então, que já fiquemos preparados na expectativa. É certa? Não, mas já está prevista, então não será novidade para nós que estamos estudando e que a gente vem acompanhando aí o mercado financeiro. Então, falando um pouquinho aí de projeção, como é que o mercado tem visto? Uma coisa muito interessante que a gente precisa ter muito fixado esse conceito é que o mercado financeiro, gente, ele trabalha com o futuro. O mercado financeiro, ele está sempre de olho no amanhã, no futuro. Ele já precifica coisas que estão por acontecer e ele está sempre com um olhar acontecendo no dia de hoje, mas sempre com um olhar ali no futuro. E o mercado, ele tem aumentado as projeções para o tamanho do aperto monetário que está acontecendo no momento. Para vocês terem uma ideia, ele já vê, ele projeta a taxa básica de juros, ou seja, a Selic, encerrando esse ano de 2021 em 5,50. Então, se nós estamos hoje em 3,5, o mercado já tem projetado até o final desse ano um aumento para uma Selic que vai chegar a 5,50, tá? Isso em 2021 e projetando também para o próximo ano, 2022, uma taxa de 6,25. Então, nós estamos num movimento, sim, gradual de elevação da taxa Selic como uma ferramenta, um mecanismo para controle da inflação por conta de todas as medidas e de tudo que vem acontecendo no mundo e principalmente no nosso país.
Em janeiro, para vocês terem uma ideia, as expectativas elas apontavam uma taxa entre 3,25 e 4,75 para o final de cada ano, respectivamente. Então, a projeção já se ajustou em função do cenário atual de 3,25, que era a primeira projeção, para 5,50 e de 6,25, né? Agora atualizado para uma projeção inicial de 4,75 que era. Então, a gente está nesse movimento, já é esperado, e a gente aguardar, que é o que tudo indica, é o que a gente vai acompanhar aí nos próximos meses, até o final deste ano, e também aí já prevendo um pouquinho para 2022. Isso não é motivo para pânico ou para grandes preocupações. É um movimento natural da economia e faz parte dos mecanismos de controle inflacionários, que a gente estudou já um pouquinho também nas aulas iniciais lá, com uma economia bem descomplicada, só entendendo o básico para que a gente possa ingressar aí nesse mundo das finanças e dos investimentos. E esse patamar, né, mesmo a gente tratando aí dessas projeções, elas se consolidando para o final deste ano e também para o próximo, ainda ficam muito distantes, gente, daquele patamar que não está muito distante do nosso passado de 2 dígitos, né, um passado não muito remoto, onde a gente tinha uma Selic aí bem acima dos 10%, em torno aí de 14%. Só que já rende, apesar de estar ainda distante dos 2 dígitos, já rende uma certa oportunidade para alguns investidores de renda fixa, aqueles de perfil mais conservador, que ainda não se aventuraram na renda variável. E existe, né, algumas pequenas oportunidades. Os títulos públicos, por exemplo, né, que são negociados aí pelo Tesouro Direto, eles têm mostrado já um aumento das taxas. Então, quando ele aumenta a taxa, a gente tem uma consequente queda dos preços. E esse movimento vem acontecendo desde agosto de 2020. O mercado, o que acontece? Eu disse que ele sempre está de olho no futuro, né? Então, o mercado ele já se antecipou a essa elevação da Selic. Ele entendeu que era um movimento natural que seria seguido, e isso tem se comprovado em relação às últimas reuniões do Copom. Então, ele se antecipou a essa elevação da Selic e existe, inclusive, a possibilidade desse movimento de alta dos prêmios, a gente está falando ainda de título do Tesouro Direto, ser revertido, caso ocorra ainda aí uma melhora do cenário nos próximos meses. E já aí de olho nessa virada, né, os gestores aí de patrimônio, especialistas de investimentos, eles avaliam que o momento pode ser oportuno para que a gente invista em títulos públicos. Novamente falando do investidor aí que tem um perfil mais conservador e que ainda está focado em renda fixa, que é o nosso assunto de hoje, da aula de hoje, tá bom? Então, é oportuno aí esse investimento em títulos públicos, principalmente os títulos públicos atrelados ao IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor amplo, né? Ou seja, porque esses títulos eles protegem o poder de compra ao longo do tempo. Eles, no ato da contratação, vão oferecer para você um rendimento, um juro real acima da inflação daquele mesmo período, tá? Então, existem aí algumas oportunidades em títulos desse sentido. No mês de abril, o mercado estava naquele momento à espera da aprovação aí do orçamento para o ano de 2021 e alguns papéis como o IPCA mais 2035 e o 2045, eles chegaram a pagar juros reais de 4,3%, para vocês terem uma ideia. É um patamar que foi o maior desde aí novembro de 2020. Entre os títulos públicos, papéis do Tesouro IPCA+, esses com prazos intermediários, por exemplo, de 2026, eles ainda oferecem bons prêmios para o investidor, tá? Eles têm um juro real aí na ordem de 3,5% ao ano, juro real, ou seja, acima da inflação. No caso, por exemplo, dos títulos pré-fixados, os prêmios chegaram a ultrapassar 9% ao ano, e esse é um nível que a gente não acompanhava desde março de 2019. Boas oportunidades também, gente, em renda fixa ainda podem ser encontradas em debêntures de infraestrutura e em certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio, que são os CRIs e os CRAs, desde que eles paguem a vocês juros reais a partir dos 4%.
De novo, não se esqueçam da importância desse conceito de juro real. A gente aprendeu lá nas aulas, também na comunidade do investidor. Voltem a reforçar o conceito se houver necessidade, mas existe a rentabilidade de um investimento, a gente precisa retirar a inflação do período para que aí sim a gente chegue ao rendimento real proporcionado. Então, quando eu falo aqui desses certificados de recebíveis que podem ser interessantes em renda fixa, eles precisam pagar juros reais a partir de 4% ao ano, para que sejam realmente uma possibilidade interessante para vocês. Bom, e por fim, mas jamais menos importante do que tudo que a gente conversou até agora, ainda que esse momento ele possa ser favorável para quem pretende, né, ou ainda deseja investir em produtos de renda fixa, são os ativos de maior risco, ou seja, são os investimentos em renda variável que mantêm ainda a grande concentração de atenção do mercado, tá? Gestores de fundos multimercado, por exemplo, grandes investidores institucionais, em pesquisas recentes, essa pesquisa nos mostrou que a maioria segue comprado, ou seja, continuam apostando, acreditando na valorização da bolsa. Então, e não possuem, né, posições que estão prevendo queda das ações. Então é muito importante quando a gente está estudando o mercado e acompanhando os nossos investimentos, que a gente também procure acompanhar esses grandes gestores de fundos de investimentos, os grandes investidores institucionais, que são realmente os grandes players do mercado, para que a gente entenda qual é a tendência, o que é que esses grandes players, como eles estão posicionados, como eles estão direcionando os investimentos, porque isso é um grande sinal, é uma grande tendência que nos indica um caminho aí também a procurar seguir. Então, eles seguem comprados em renda variável, e isso é um sinal de que eles acreditam e apostam numa valorização da bolsa para os próximos meses aí também. Antes de finalizarmos essa aula, é muito importante também eu fazer aqui uma ressalva, né, um ponto de atenção em relação aos títulos do Tesouro pré-fixados, gente. As melhores oportunidades hoje estão na parte que a gente chama de mais curta da curva de juros, ou seja, os que têm um vencimento próximo. Quando eu digo um vencimento próximo, é de até 2 anos, tá bom? Neste momento, eu não recomendo títulos pré-fixados nessa parte mais longa da curva de juros. Por quê? A gente ainda vai tratar de déficit fiscal, nós temos eleições em 2022 e a gente tem um cenário político extremamente conturbado no nosso país. Essa é a nossa realidade e é com ela que a gente precisa lidar. No curto prazo, porém, né, nesse período de até 2 anos, a taxa que o mercado está colocando está exagerada. Então, você consegue ainda capturar um prêmio bastante interessante sem que você tenha um risco muito alto no seu portfólio, tá bom? E outro ponto para a gente finalizar, ainda que a Selic, né, que a elevação da Selic, ela implique em prêmios um pouco maiores na renda fixa, o investidor, né, eu e você, precisamos prestar muita atenção à inflação. Para vocês terem uma ideia, ela deve atingir 5,04% ainda nesse ano de 2021, né? E essa referência ela vem do último relatório atualizado Focus. E essa inflação ela vem corroendo os rendimentos, principalmente aí dos investimentos mais conservadores. Então, no melhor cenário, se a gente fizer aqui uma projeção, um investimento, por exemplo, de R$10.000, se a gente projetar a Selic a 5,50 ao ano, que é a projeção do mercado para dezembro, conforme a gente viu no início dessa aula. Então, nesse cenário, projetando uma Selic a 5,5%, R$10.000 investidos na caderneta de poupança renderiam apenas 3,85% neste período de um ano. Né? Se você decidir aplicar, que eu nem considero um investimento, mas se você decidir alocar este valor na caderneta de poupança, 3,85% é bem abaixo da inflação que está projetada para o mesmo período em 5,04%. Ou seja, o seu dinheiro, apesar de no extrato parecer que aumentou, ele diminuiu, ele retraiu porque você perdeu o poder de compra. Então, a gente finaliza por aqui, é um cenário atual, porque sempre que a gente tem alteração de Selic, pelo menos aí no nosso canal no Telegram,
E a gente está no grupo de interação, surgem as mesmas dúvidas em relação ao que eu faço com a reserva de emergência, quando a taxa Selic cai, o que eu faço com os meus investimentos quando ela sobe. Então, na verdade, gente, são movimentos, eu costumo dizer que são as ondas do mar. É um movimento de vai e vem já conhecido. Como a gente fala da volatilidade, por exemplo, da renda variável. É esperado, nada sobe, nada desce em linha reta. Quando a gente estuda e tá mais próximo dessa realidade, a gente tem um entendimento dessas movimentações e faz sentido pra gente, já é inclusive esperado. Então fica aqui esse desenho rápido do cenário atual, para que a gente entenda o que está acontecendo, tenha uma visão em relação ao passado recente, né? Como é que isso está sendo projetado e entenda também os próximos passos, o que está sendo aguardado pelo mercado e que o próprio Copom já sinalizou aí para os próximos meses. Então não se assustem, você já tem aqui então a informação de que está projetado aí até o final do ano que a gente continue tendo alguns aumentos da taxa Selic. Isso é esperado, isso já está sendo aguardado, o mercado já precificou isso também. E é necessário como uma ferramenta neste momento que a gente vive de controle inflacionário. Um grande beijo e a gente se vê aí na próxima aula. Vou deixar para vocês também um print de tela aqui no final da videoaula, com um resumo de tudo que a gente falou, porque eu sei que vários de vocês gostam aí, às vezes, até de dar um print na tela com os principais tópicos, para depois relembrarem e voltarem a estudar. Grande beijo e a gente se vê aí numa próxima aula.